empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo para você mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre esse título aí: obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes nós achamos que o que estamos fazendo está agradando a Deus. Por isso eu tenho falado com vocês, para vocês lerem a Bíblia. Você precisa ter essa intimidade com Deus. Você precisa conhecer quem é o seu Deus, para que você possa fazer coisas que lhe agradem. Muitas vezes nós levamos só aquela vida religiosa. Vamos viver no nosso cotidiano, pega um dia da semana, vai lá na igreja, canta um hino lá, ouve uma palavra e vem embora. E vai viver a sua vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, fazendo coisas que desagradam a Deus. E aí vem as consequências, né? É aquela lei da semeadura. Eu vou plantando e eu vou colher. E nós precisamos semear boa semente. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus, o que lhe agrada. E muitas vezes nós fazemos coisas que desagrada a Deus, às vezes nem é por maldade, não temos conhecimento. Então, por isso que precisamos estar atentos a tudo isso. É importante que você leia a palavra, que você conheça, procure conhecer quem é esse Deus. Outra coisa, procura ter intimidade com Deus. E como eu faço isso? Orando, tá? Fala com Deus, entra no seu quarto, a palavra diz isso, entra dentro do seu quarto e fala com o Senhor. Muitas vezes as pessoas falam assim, como que faz? Eu não sei orar, né? Eu já passei por isso. Eu via uns irmãos na minha época, né? Eles faziam aquelas orações assim, como que era? Eu lembro dessas frases, entre mantos e terra, na calada da noite, e falava lá algumas coisas que eu falava, meu Deus, eu não sei orar desse jeito, como que faz essas orações, né? E o próprio Senhor Jesus deixou para nós aí uma oração que é para nós seguir como exemplo, né? Os discípulos pediram ao Senhor, né? Senhor Jesus, nos ensina a orar. E o Senhor Jesus deixou ali a oração do Pai Nosso, uma oração muito conhecida, que vai te dar ali uma receita de como orar, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ali você vai aprender que você primeiro começa a engrandecer a Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor. E depois você vai fazer as suas petições, né? Falar do que você está passando, falar da sua necessidade. E eu já tentei, sabe? Eu falei, Senhor, eu quero começar só a agradecer, só agradecer. E tô orando, tô agradecendo, daqui a pouco eu tô pedindo algo. Então nós, seres humanos, sempre estamos precisando de algumas coisas, né? Então nós temos esse hábito de estar pedindo ao Senhor. Não é errado. A palavra do Senhor também diz isso. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abri-vos-á. Então não é errado você pedir, tá? Mas nós temos que saber engrandecer, glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Muitas vezes o Senhor está nos abençoando, eu já passei por isso, eu ficava orando, Senhor, tem misericórdia, eu não estou mais aguentando passar essa luta, essa situação, eu sempre passei uma luta financeira muito grande, então às vezes estava faltando algo, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e o Senhor provia, sabe? Provia o limite, provia o básico, mas eu sempre queria mais. Isso é de nós, seres humanos, né? Então parece que eu nunca estava satisfeita, sempre estava ali falando. Teve um período da minha vida que eu reclamava muito, que eu murmurava. Eu já passei várias fases, gente, eu já passei várias fases. E tudo foi um aprendizado na minha vida. E eu posso te dizer que aquele tempo que eu vivia reclamando, murmurando, maldizendo, foi o pior tempo da minha vida. Quantas vezes eu chorava nas presenças do Senhor reclamando. Senhor, eu não aguento mais, o Senhor não me ouve, eu estou passando por tal coisa, por que eu passo por isso? E chorava, e reclamava da vida, e as coisas não mudavam. E eu ia na igreja, é a época que eu mais ia na igreja, por isso que eu falo muito sobre isso, sobre a religiosidade. Era a época que eu era mais religiosa. Eu ficava lá porque eu queria agradar a Deus, mas eu não sabia. Então eu ficava vendo, como que eu faço para agradar a Deus? Aí os irmãos lá falavam, tem que vir todo dia na igreja. Eu ia todo dia na igreja. Tem que participar de tudo, eu participava de tudo. E eu ficava tentando ali agradar aqueles irmãos, porque eu me sentia muito rejeitada, muito desprezada, e eu fazia tudo, né? Porque eu via eles falando, eu via várias fofoquinhas, várias coisas que aconteciam, e eu queria provar aquelas pessoas que eu era uma serva do Senhor, e ficava fazendo tudo que eles pediam para fazer, e a minha vida não mudava. Eu vivia angustiada, eu vivia numa depressão muito profunda, eu vivia com a minha vida toda destruída, uma miséria muito grande, brigas dentro do lar, até que houve a separação, até que eu fiquei sozinha com os meus filhos. Muitas coisas aconteceram na minha vida.
E nessa época eu sempre fui religiosa. Eu já falei para vocês que eu nasci, os meus pais já eram cristãos, né? Então eu vim ali sendo religiosa a minha vida toda e minha vida não mudava. Quando a minha vida começou a mudar, quando eu comecei a olhar aquela situação e falar, chega, eu não quero viver mais isso. Senhor, como que eu faço? E aí eu comecei a chegar aos pés do Senhor, pedindo, Senhor, fala comigo, alguma coisa está errada. E começou o Senhor me mostrar no mundo espiritual coisas terríveis, sabe? Maldição hereditária, brechas que eu dava, né? Com a fala, com o poder da palavra. Nós não temos noção como que a nossa palavra tem poder. Eu tanto posso amaldiçoar como abençoar. No mundo aí as pessoas dizem, palavra positiva, né? Nós temos que atrair, falar coisas boas para o universo. Mas nós que somos servos do Senhor sabemos que a palavra tem poder, que nós temos que falar com o dono do universo, que é o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Ele criou o mundo com a força da palavra, né? Ele falou, haja luz e houve luz. Haja separação de terras e houve separação de terra. E assim o Senhor criou tudo falando com o poder da palavra. Só o homem que ele parou e ele formou o homem do barro, né? E depois tirou ali uma costela de Adão e fez a mulher. Mas todas as outras coisas foi feito pelo poder da palavra. Então a palavra tem muito poder. E eu passei um período da minha vida simplesmente maldiçoando. Eu tô cansada dessa vida, para mim nada dá certo. Essa casa, esses filhos, essa situação. Sabe? Quantas vezes eu falava, essa minha casa é um inferno. Eu queria morrer. E cada vez eu ia para o fundo do poço, cada vez eu ficava mais oprimida, cada vez eu ficava mais angustiada. E à noite eu tomava meu banho, me trocava e ia para a igreja. E lá eu cantava os louvores. Algumas vezes eu senti sim a presença do Senhor, porque o Senhor não nos deixa. O Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso. Então eu não tinha essa intimidade com Deus, mas Deus procurava isso comigo e assim com você também. Então muitas vezes nós passamos algumas lutas, algumas dificuldades por falta de sabedoria. O que a palavra diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que entender qual que é a vontade do Pai, o que lhe agrada, entendeu? Então não é somente uma parte assim, nós pensamos, não, se eu ir na igreja, sim, a igreja é importante estar lá junto com seus irmãos, é importante participar da ceia, né? É importante ouvir um testemunho, ouvir homens e mulheres preparados que nos ensinam, mas fora a igreja, que são só 2 horinhas ali, às vezes você vai uma vez na semana ou 2, o que conta mesmo é a sua vida fora da igreja, às 22 horas, até mesmo quando você está dormindo, entende? Tudo que nós fazemos para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. A partir desse momento que você aceita Jesus, você precisa ser uma nova criatura e você precisa fazer coisas que vai agradar a Deus. E somente sacrifício, isso para Deus não conta. Isso para Deus não é importante. Para Deus o que importa é você obedecê-lo. Para Deus o que importa é você o adorar em espírito e em verdade. Então, a partir dessa situação, você vai ver uma mudança na sua história. Então, eu quero deixar para vocês aí hoje uma palavra que está em 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 8 até o 13, tá? Onde eu vou falar para vocês sobre Saul. Saul é um homem de Deus. Saul foi um homem escolhido por Deus. E Saul era ungido de Deus para uma obra, né? Para ser o rei ali de Israel. Mas Saul, infelizmente, não teve sabedoria, desobedeceu a Deus, deixou a inveja entrar dentro do seu coração, se tornou um homem perverso e teve um fim muito triste. Observa só que mesmo ele sendo um homem escolhido por Deus, um homem ungido por Deus, teve uma vida triste, porque viveu em desobediência a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Então eu vou ler para vocês aqui que tem uma parte que o povo de Israel vai entrar ali numa guerra e Saul pede. Tive que parar porque tá passando o carro do óleo, tem os cachorros latindo. Gente, não é fácil. Mas vamos continuar lá. Então o que acontece? Saul vai enfrentar uma guerra ali junto com o povo de Israel e ele pede ao profeta Samuel que venha para prestar ali um sacrifício, né? Uma oferta ao Senhor, e ele tá ali aguardando. Então, o que aconteceu com Saul, o que acontece muitas vezes conosco, ele tá ali ansioso, né? Precisa dali da bênção de Deus, precisa que aquele profeta chegue naquele local, apresente ali, né, o sacrifício para o nosso Deus, porque após isso ele iria enfrentar uma guerra. E ele tá lá aguardando e Samuel para ele, no conceito dele está demorando. O que ele fez? Ele pegou, e naquela época não podia, tá? Só o sacerdote poderia entrar no templo e oferecer o sacrifício ao Senhor. Hoje nós temos esse livre acesso a Deus, por isso que nós temos que
aproveitar, gente. Hoje você pode entrar no seu quarto e falar com Deus, você pode estar lavando a sua louça e falar com Deus, você pode ir na sua igreja falar com Deus, você pode estar no seu cotidiano, pensamento ligado, falando com Deus, é o que eu faço. Eu fico constantemente 24 horas falando com Deus. Até o momento que eu estou dormindo ali, às vezes eu estou sonhando, estou expulsando demônio, estou fazendo a obra do Senhor, sonhando, acordo pela madrugada e oro, apresento a minha casa, levanto pelo meu lar, expulso demônio, expulso inveja, expulso o trabalho feito contra a minha família. É uma constante guerra, tá? É por isso que eu tenho falado para vocês. Eu tenho trago esses vídeos para vocês aqui e eu tenho retaliações. Teve um dia aí que eu acordei pela madrugada, orando, sentindo algo, Deus me mostrou uma situação e eu comecei a orar e me levantei pela manhã com o corpo tão cansado, pesado, algo espiritual. Naquele momento a gente não entende, não dormi bem, e aquele dia pesado, uma angústia, uma situação. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Para vocês terem uma noção, eu estava trabalhando, uma moça chegou em mim e falou, Rose, aconteceu alguma coisa? Eu estou vendo no seu rosto, você está abatida. Eu falei, nossa, tá transparecendo aquilo que eu estava sentindo. E como ela é serva do Senhor, eu falei para ela, não estou bem hoje. Ela falou, isso é espiritual. Eu falei, eu já pensei nisso também. Quando eu cheguei em casa, fui orar, fui repreender e no outro dia acordei bem. Entende? Então nós temos uma luta espiritual todo o tempo. E como eu estava falando aqui, ele teve essa ansiedade que às vezes nós temos, né? Deus falou, vai acontecer algo e nós queremos adiantar aquilo e passamos na frente de Deus. E foi o que Saul fez. Então vamos lá, vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micamas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então, por causa dessa atitude, ele perdeu o seu reinado. Ele quis adiantar, ele achou, não, está demorando, ele disse que estava aqui dentro de 7 dias, até agora nada, o povo está indo embora, o povo lá, né, que são ali os filisteus, já estão armados contra nós para uma guerra. Ele teve medo, ele falou, meu Deus, e agora? Como que eu vou enfrentar esse povo sem a sua bênção? E Samuel não chega, bom, já sei o que eu vou fazer, eu vou oferecer o holocausto. E Saul sabia que ele não podia fazer isso, ele não era sacerdote. Quem poderia apresentar esse holocausto, essa oferta, era o profeta Samuel. Mas ele teve medo diante daquela situação e ele esqueceu do quê? De obedecer. Que ele preferiu? Sacrificar. Então, por isso que tem aí na mensagem do Senhor, na palavra do Pai, dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Entende? Então, é importante que você aprenda isso. Nós temos que andar em obediência ao Senhor. Em tudo. Na maneira de nós falarmos, na maneira de nós agirmos, como nos vestimos, como nos comportamos perante a sociedade, na nossa casa, na nossa igreja, onde trabalhamos. Nós temos em nós uma luz, né? A graça do Senhor, que é a presença do Pai. E nós temos aí essa incumbência de trazer as boas novas, de mostrar como serve a serva do Senhor, vive com Deus, como é diferente do povo do mundo, né? Muitas vezes o povo do mundo ri de nós, zomba de nós, porque eles não veem o poder de Deus em nossas vidas. Nós precisamos mostrar a grandeza do Pai em nós. Então, para isso, nós precisamos andar em retidão, andar na obediência e vamos ver a transformação que o Senhor fará em nossas vidas. Amém? Então, é isso. Que você entenda essa palavra. Então, muitas vezes, nós queremos colocar o carro na frente dos bois, né? Estamos ansiosos por alguma situação e vamos passar na frente de Deus. Tome muito cuidado com isso. Sempre peça ao Senhor a direção naquilo que você vai fazer, nos seus sonhos, nos seus projetos. Coloca Deus na frente e esteja sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. E como eu consigo isso? Através da obediência a Deus, tá? Procurando agradá-lo. Não seremos 100% perfeitos, sempre estamos errando, mas o importante é errar,
pedir perdão a Deus e continuar a nossa caminhada. E assim nós teremos a graça de Deus em nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale em nosso coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.